Olá, nós estamos ao vivo hoje com uma entrevista com um importante cientista brasileiro, um dos 100 maiores cientistas brasileiros da atualidade, professor Dr. Álvaro Najib Atala, é professor titular da Escola Paulista de Medicina, ele é diretor do Centro Cochrane do Brasil e do Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidência. O Centro Cochrane foi fundador do Centro Cochrane, e eu tive a honra de fazer o meu doutorado e pós-doutorado com o professor Atala. Temos a honra hoje de poder usufruir do conhecimento, sabedoria sobre saúde baseada em evidência. Olá, professor Atala, poderia nos explicar por que é importante ter conhecimentos sobre evidência, saúde baseada em evidência, medicina baseada em evidência? Porque muitos profissionais acham que todos os trabalhos são maravilhosos, tudo que está no papel é válido, tem que fazer uma análise criteriosa, e que faz o Centro Cochrane. Pode fazer uma introdução da saúde baseada em evidências? Qual é a finalidade do Centro Cochrane? Por que o senhor fundou o Centro Cochrane no Brasil? Então, obrigado, Paulo, pela oportunidade, mas você levantou uma bola aí, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz medicina baseada em evidências? Na realidade, eu fui um ratinho de hospital, né? Estudei muita medicina, fiz casa maternal, 4 anos, fiz 700 partos. Quando eu me formei, já tinha atendido acima de 5.000 pacientes em ambulatório. Eu trabalhava muito com medicina, né? E aí fui fazer residência, que também foi um aprendizado, como todos sabem, que você olha para trás no final do primeiro ano e nem te reconhece mais, né? Fiz o RD2, fiz nefrologia, não é? Fiz pós-graduação na nefrologia, com 3 orientadores magníficos, Oswaldo Luiz Ramos, Jorge Almeida Guimarães, Domingo Delácios, né? Então, recebi tudo da generosidade dos meus mestres. Mas eu sentia, Paulo, que eu não sabia fazer pesquisa clínica. Inclusive, eu cheguei a ganhar o prêmio LAF de Medicina de Pesquisa Clínica, que era o prêmio mais importante da época, outorgado por 110 cientistas, né? E mesmo assim eu falei, puxa, mas eu preciso aprender a fazer pesquisa clínica. Tá certo que eu tinha feito uma pesquisa de doutorado que era uma intersecção entre a bancada e a clínica, né? Eu estudei função renal e o sistema renina, angiotensina, aldosterona, calicreína, cininas na urina de gestantes hipertensas e normotensas. Um trabalho bonito, né? Mas eu vi ali que eu precisava aprender muito mais, né? E confessei isso para o meu orientador, que é o Dr. Oswaldo Ramos, que Deus o tenha, que foi de importância vital para a minha vida, assim como o Dr. Jorge Guimarães e o professor Delácio. E confessei para ele a minha dificuldade, né? E veja, eu já era preceptor de clínica médica, né? Eu tinha uma experiência para um médico iniciante incomparável, não é? E me sentia despreparado para ler criticamente um artigo, despreparado para fazer pesquisa clínica de qualidade, porque naquela época, né, 1979, quando eu fiz o doutorado, a pesquisa clínica, os ensaios clínicos, particularmente no Brasil, eram raros, né? Então eu não sabia como fazer isso e tal. E confessei isso para o Dr. Oswaldo, ele por coincidência era amigo do professor Kerr White, que era o diretor da área de saúde da Fundação Rockefeller, no aeroporto em Nova York. E o Dr. Kerr perguntou para ele, Dr. Oswaldo, o senhor não tem uns líderes lá da sua residência, da sua pós-graduação, para aprender uma ciência nova conosco, para depois disseminar, né? Então, o Oswaldo falou, olha, eu pensei imediatamente em você, né? Aquilo que você me falou. E a partir daí ele ficou me estimulando, né? Aí fazer esse curso, que eu não sabia direito como é que era, o que era essa epidemiologia clínica. Depois eu vim aprender que é a aplicação do método da epidemiologia na pesquisa clínica, né? Então, a junção das duas coisas. E essa junção tinha sido feita exatamente pelo Kerr White e pelo Cochrane.
E ele insistia muito, eu resistia muito, mas falou, não é isso que você queria. Um dia ele falou, eu já sei o que é, você tem medo de avião. E eu confessei que era isso mesmo. Até hoje eu tenho, apesar de ter viajado toda a minha vida de avião, toda vez que eu marco a passagem, eu já fico me arrependendo, desde a primeira hora até chegar no destino. Mas eu confessei que era verdade, ele foi comigo para o aeroporto, e eu subi no avião e fui para Pensilvânia. Não antes tive que ainda voar de Nova York para Filadélfia, né? Num aviãozinho pequenininho, parecia um mosquito, assim, era uma mistura de helicóptero com um avião, uma coisa horrorosa. Falei, será que eu chego lá? Né? E a distância é pequena, 100 e poucos quilômetros. E o pessoal eu ganhei uma bolsa da Fundação Rockefeller, né? E fui estudar na Universidade da Pensilvânia. E eles tinham um cenário que a gente, sem querer, acaba reproduzindo, como é o nosso hoje. Era uma unidade de medicina interna e terapêutica responsável pelo pronto-socorro, chamado General Internal Medicine, e que tinha uma unidade de epidemiologia clínica, que é hoje a nossa medicina baseada em evidências. Isso depois trocou de nome. E eu tive a sorte ali de novo, né? Eu já tinha tido todos esses mentores aqui na pós-graduação. Eu fui treinado lá pelos papas da clínica médica, da economia da saúde, da epidemiologia, da medicina interna. Eu caí no centro, essa General Internal Medicine, Clinical Epidemiology e Emergency Room, que é a cabeça lá da Universidade da Pensilvânia. Aliás, o nosso chefe, muito querido, o João Eisenberg, fez medicina e fez economia na Wharton. E era um líder nato, uma das pessoas mais carismáticas que eu já conheci. E, para minha sorte, de novo, ele gostava de muqueca de camarão que o Jorge Guimarães tinha me ensinado a fazer. Então, eu fazia muqueca capixaba para o Jorge Guimarães, para o João Eisenberg, né? E ali, só para você ter uma ideia, tinha também o professor Paul Stolley. O Paul foi o papa dos Case Control Studies, um grande epidemiologista de grande renome nos Estados Unidos, que insistiu nessa metodologia. O pessoal não acreditava muito. Quando chegou a AIDS, eles fizeram os Case Control Studies, resolveram todos os fatores de risco, né, como fazem agora com a varíola do macaco, né? Então, eu caí no meio do criador da metodologia dos testes diagnósticos, da utilidade dos testes diagnósticos, né? Só tinha cobra. Então, eu fui aprendendo, e a minha professora, a minha orientadora, G. Grisso, ela tinha um hábito, uma humildade incrível, gostava muito de cucaracha, como eu, porque ela era descendente de indígenas americanos também, né? Então, ela me pegava pela mão e levava por um para discutir meus projetos. E aí eu aprendi, né? Teste diagnóstico, economia da saúde, aprendi tudo que cada um deles sabia mais. Isso é as palavras do próprio João Eisenberg na apresentação da minha tese. Falou, olha, queria dizer que o Álvaro fez um dos trabalhos mais bonitos já feitos nessa sessão, porque ele conseguiu captar o que cada um de nós sabe melhor e pôs tudo no mesmo projeto, que foi o que eu fiz realmente. Eu desenhei um projeto que era um estudo coorte, que estudava testes diagnósticos na gestante, né? Que estudava enzimas e que calculava fatores de risco e que tinha embutido, além desse coorte, um estudo de utilidade diagnóstica e um case control study. Estava tudo ali no mesmo projeto, né? E consegui, Deus me deu essa facilidade de sintetizar isso de forma que ficasse claro e que não tivesse mais do que umas 80 páginas que tinha a minha tese, né? Então, eu apresentei lá para 40 metodologistas, que era assim que funcionava, e no dia seguinte eu era outra pessoa, porque eles não te dão nem um elogio gratuito, né?
Então, bom dia, boa tarde, durante um ano, eu apresentei até no dia seguinte, eu era uma pessoa conhecida em todos os corredores do hospital, em todos os caminhos da escola de medicina. Então, isso me animou muito, os elogios do João também, e tanto é que normalmente a Rockefeller dava lá um budget de $5.000 para o sujeito desenvolver a tese, depois que se chamava de seeds funding, né? Semente de funding. Então, o João falou, não, senhor, você vai apresentar esse projeto para o NIH e nós vamos pegar o dinheiro deles. Na verdade, eu apresentei e eles deram uma resposta que me deixou um pouco irritado, porque falou o seguinte, podemos financiar, mas você tem que incluir um americano como coautor. Eu achei que aquilo era um desrespeito. E era mesmo, né? Então o João falou, tá bom, então nós vamos te dar mais $10.000, e eu vim com $15.000 para fazer esse trabalho, levou 4 anos e eu fiz, né? Então, aí eu fui aprendendo, porque que curso que eu tinha feito lá, né? Eu tinha que aprender a desenhar, fazer estudos observacionais, fazer ensaios clínicos, fazer estudo de economia da saúde, aprender a julgar teste diagnóstico. Aliás, eu lembro quando eu cheguei, me deram uma sala lá que era anteriormente utilizada pelo Cláudio Miranda, o nosso querido camarão aqui da escola, não sei se chegou a conhecer, está hoje lá em Alagoas, né? E eu abri um New England e tinha um Case Control Studies com o cara que tinha inventado o joguinho, né? Fox, o John Fox, acho que é. Ele tinha morrido correndo. E naqueles dias tinham morrido correndo também dois parentes de uma grande artista americana que morava lá na Pensilvânia, correndo também. Então se botou em dúvida, né, se valeria a pena ou não essa atividade física. E aí fizeram um case control study para ver o quanto que isso aumentava o risco, ou reduzia risco. E estava lá, case control study, não sabia o que era. Odds ratio, não sabia o que pareamento, não sabia o que era. Eu fui lendo aquilo, falei, eu só vou embora daqui quando eu souber ler todas essas coisas e deixar e ganhar um letramento nesse assunto, né? Deixar de ser analfabeto. Eu acho que letramento é um trabalho, um nome muito mais educado, que eu aprendi recentemente com uma nossa aluna aqui da Unifesp. Então, letramento. Então, eu falei, eu tenho que ganhar letramento. Então, foi assim, eu fiquei um ano estudando dia e noite para acompanhar aquelas feras todas lá, né? E com muito entusiasmo, levei a minha família, e eu só saía com a família, fazia viagens, passeava e voltava para o trabalho, né? Então, defendi a tese em um ano e aprendi muito. Depois eu vim aqui para o Brasil, com aquele dinheirinho que o João me deu. Eu tinha uma casinha ali perto da escola que eu transformei numa unidade de ensaios clínicos. Eu tinha pago lá uma mixaria daquela casinha, era 40, 30 anos atrás, não valia nada. E comecei a fazer estudos observacionais, ensaios clínicos, fiz o estudo prospectivo cohort, dosei as enzimas lá com a ajuda do Jorge Guimarães, do pessoal da bioquímica e hoje biologia molecular da escola. Eu sempre juntei o conhecimento de diversas áreas, né, me aproximando respeitosamente desse pessoal, o Jorge, o professor Dietrich, né, o professor Oswaldo Ramos e Delácio. Então, a gente teve a oportunidade de integrar o conhecimento dessa gente que era muito inteligente, muito experiente, né? E todos se entusiasmaram com esses trabalhos. Acabei fazendo esse trabalho que eles não acreditavam, né, que com aquele dinheirinho, $15.000, eu fosse conseguir. 4 anos eu fiz, ficou bonito o trabalho. E aí eu fui convidado, porque a gente tinha que fazer apresentações de projetos e resultados de projeto todo ano. A Rockefeller fazia isso durante 15 anos. E nisso eu fiquei conhecido lá, e o João Eisenberg, um dia
Richard Pinto na Tailândia, eu estava almoçando, ele bateu na minha costas e falou, você é o Álvaro Atala? Eu falei, sou. Então, estou vendo seus resumos aqui a vários congressos nossos, você pensa muito parecidamente conosco, lá em Oxford. Você não quer fazer pesquisa lá conosco? Eu falei, bom, me dá o seu endereço, aí eu vou ver, não sabia quem era ele, né? Na hora que ele saiu, o Adalto Castelo virou para mim, Alvrão, você sabe quem é que veio te convidar aqui? Eu falei, não conheço. Eu falei, esse aí é o Joias, esse aí é o Richard Pinto, é o maior pesquisador clínico da atualidade. Você mal olhou para a cara dele.